E aí pessoal, tudo bom? Nicolas aqui, bora pra mais um vídeo do canal. Cara, antes de mais nada, se você não for inscrito no canal, se inscreve, dá aquela força, tá? Tem canal no YouTube, tem canal da Odyssey, tem um grupo do Facebook. E cara, dá uma olhada na vinheta da FTX aí, dá aquela força pro canal, valeu? Conheça a FTX, a corretora com uma das taxas mais baixas do mercado. Deposite e saque reais por meio de transferência bancária e BRZ. E opere mercados futuros com sua banca em moeda fiat, criptomoedas e ações americanas. Por meio da FTX, você consegue colocar ordens de alvo e stop loss ao mesmo tempo e ainda gerenciar seu risco já sabendo quanto vai ganhar e perder antes de abrir a operação. Você também consegue modificar as ordens simplesmente arrastando elas no gráfico, além de criar subcontas para separar seus saldos e estratégias. Na descrição e no comentário fixado eu tenho um link para você se cadastrar na FTX, você ganha $5 de taxa mais 5% de desconto nos seus trades, tá? E eu sou um dos embaixadores da FTX no Brasil. Se você for institucional, tem um link da FTX para instituições aí. A gente tem uma proposta bem interessante para você que é institucional. Preenche o formulário no link da descrição e teremos em contato. E para você que quer aprender como operar em uma corretora de alta qualidade como a FTX, dá uma olhada na mentoria que eu criei, que eu estou ensinando desde o básico de abertura de ordens até mercados futuros. Aproveita aí. Beleza, então bora para mais uma análise aí pro canal. E lembrando, cara, aqui do lado, né? Aí, se inscreve, tá? Dá o sininho aí de notificação e dá o like. E outra, não se esqueçam, meta 10 mil inscritos, tá? Assim que bater 10 mil inscritos, vou fazer uma playlist de tokens alavancados para playlist da mentoria da FTX, tá? Então, dá aquela força ali para poder bater os 10 mil inscritos logo, valeu? Então, bora para análise aí, tá? Bitcoin tá naquele lenga-lenga ainda, né? Eu acredito talvez aí, geralmente, ultimamente tá acontecendo por volta das terças-feiras os volumes principais, mas essa terça tá parada, não tá com cara de que vai dar em nada não. Por enquanto que a gente tem aqui, a gente tem quase que uma bandeirinha aqui que a gente pode observar de repente um gatilho, tá querendo se montar logo logo, assim como aconteceu aqui, ó. Que a gente teve um pequeno gatilho. Esse aqui não dava para fazer uma entrada decente porque, estourou muito forte. Tá? O ideal é quando consegue fazer pelo menos o pullback para poder subir. Aqui a gente está tendo um canalzinho aqui, né, que pode sugerir uma bandeira num curto prazo. E essa bandeirinha aqui como alvo, se ela se confirmar, né, ela teria a região aqui dos 49.100 mais ou menos. Tá? Seria o alvo dessa bandeira. Porém, deixa eu só tirar aqui o negócio para não pausar sem querer que não pausei no outro vídeo. Fiquei puto da vida. Aí. Porém, vamos lembrar, estamos na região perigosa. Eu tomaria muito cuidado com operações. Enquanto não chegar em extremidades boas aqui, por exemplo, base de canal, esse tipo de coisa, eu tomaria um pouco mais de cuidado com algumas operações. Tá? Aqui, por exemplo, ainda pode formar um pequeno woke em tempo menor. Tá? Então tem que ficar ligeiro com isso. Porém, a gente não tem que pensar em operar essa figura de reversão se ela não confirmar. Então, por enquanto, suave, só que a gente está no meio de um canal. Eu vou fazer o seguinte, para ficar mais interessante, eu vou fazer uma coisa que o pessoal sempre gostou, que eu sempre fiz, que é uma estrutura de canais aqui, tá? Então aqui eu vou vir num gráfico de 4 horas primeiro. Deixa eu ver primeiro daqui para cá se vale a pena traçar um canal daqui. Porque ele meio que já deu um sinalzinho nesse canal, né? Bom, eu vou deixar esse canal aqui só por desencargo de consciência, tá? Que a gente tá meio que deixando ele para trás, devagarzinho, mas ainda tem uma região importante. Deixa eu só ver por curiosidade também como é que tá essa região aqui, tá? Ó, você vê que aqui a gente tá testando essa região e deixa eu testar, deixa eu ver só um negócio também. Tá, bateu a resistência. Deixa eu ver só um gridzinho bobo como é que fica aqui. Até que respeitou bem esse grid, hein? Ó. Cara, até que respeitou bem esse grid. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar algumas linhas aqui traçadas só para poder marcar essas regiões aqui, ó. Vou deixar elas mais fininhas, tá? Pera aí um pouquinho. Aqui, pronto. Deixa eu deixar elas mais finas aqui, porque eu não quero que elas fiquem tão grosseiras no gráfico. Beleza. Então aqui eu vou deixar uma linha aqui. Vou deixar uma linha aqui, ó, marcando pontos de resistência e suporte em cima do que o gráfico
demonstrou. Se você for ver, essas regiões elas foram regiões importantes no gráfico também, tá? Beleza? Então aqui eu vou fazer o seguinte, para não ficar sofrendo para apagar essas outras linhas daqui, como foram todos esses canais aqui, eu vou retirar eles daqui, só o último que eu vou deixar, beleza? Então aqui já deu para dar uma limpada legal em algumas coisas. Então aqui, tá, antes de mais nada, deixa eu bloquear essas linhas aqui. Criar um grupo de desenho, botar tudo aqui dentro fica melhor, e eu bloqueio esse grupo todo. Pronto, beleza. Então aqui eu vou bloquear também esse canal. Beleza, ó. Então aqui vamos iniciar a partir daqui, tá? Então existem algumas linhas de suporte e resistência que foram traçadas a partir daqueles canais horizontais. Que se você for ver aqui, ó, a linha do meio bateu aqui, ó, suportes e resistências direitinho, inclusive aqui ó, como resistência. Aqui aquela linha mediana como suporte. Então o gráfico respeitou bem esse range todo que ele foi traçado. E aqui a gente está justamente numa região de range agora, tá? Então já é um ponto importante para a gente ficar atento, tá? Isso pode ser sim uma extremidade de preço. Então vamos lá. A partir daqui, vamos começar a traçar aqui, ó. Vou traçar um canalzinho daqui para cá, que é aquele canal que está no outro gráfico, certo? E aqui a gente já tem uma estrutura de alta a partir daqui, tá? Então é o nosso primeiro canal de alta, o canal principal que ele tem 2 níveis. Então aqui é o seguinte. Por enquanto, a gente está com esse canal interno. Olha, ele chegou a ter um canalzinho interno. Deixa eu botar em tempos menores agora, que fica melhor para a gente poder ver. 15 minutos, vamos lá. Ó, então a gente teve inicialmente esse canal interno aqui. Tá? Ó. Dava para ver um canalzinho interno. O mercado ameaçou perder ele e voltou. Então aqui, deixa eu realinhar ele para cá. Por enquanto aqui é assim. E respeitando bem. Porém aqui ele está dando um pequeno sinal nesse ponto. Mas a gente só considera a perda dele se for abaixo desse último fundo, que é o fundo mais importante que a gente tem. Tá? Pelo menos nesse time frame menor. Então esse fundo aqui dos 42.300 é o fundo mais importante que a gente tem por agora. Ainda não vale a pena fazer nenhum tipo de entrada. Tá? Pelo menos não tem uma estrutura boa para uma relação risco-retorno que compense, que vale a pena o risco dessa entrada. Eu vou deixar por enquanto só alinhado o canal dessa forma. Tá? Vamos ver como é que vai ser. Tá? Por enquanto, linha do meio aqui, interessante. Tá? Por que a linha do meio é interessante? Porque ela é uma linha de suporte. Tá? Eu olharei com calma realmente esse movimento aqui. Então talvez o mercado vindo aqui, subindo essa região daqui para cima, a gente pode vir buscar essa região de topo de canal, tá? Então embora a gente esteja numa extremidade e tal, e aqui a gente esteja numa resistência, eu olharia com carinho esse rompimento, porque se acontecer um rompimento aqui, pode ser um rompimento que vale a pena. Lembrando, sempre gerencia bem teu risco, tá? Para não fazer besteira. Mas entrada comprado, tá? Que poderia valer a pena, no meu ponto de vista, tá? Seria apenas se o mercado viesse em tempos menores, tá? Se apenas o mercado viesse corrigir nessa região aqui, tá? Então, de repente ele viesse testar esses fundos novamente, na verdade testasse essa base do canal, tá? Então, partindo do princípio que essa base do canal a gente pode testar de novo essa parte de cima, então poderia ser uma região boa, desde que aqui dentro a gente começasse a ver estrutura de alta sendo formada. Aí a gente tem uma entrada possível, tá? Mesmo sendo uma região de resistência, o preço ele pode estar tirando para o back para poder agredir e de repente vir buscar um movimento um pouco mais longo. Porém, como eu falei, eu esperaria chegar por essas regiões, tá? E tomaria cuidado também com essa região, ele querer fazer uma reversão de tendência, tá? Então essa pernada aqui era importante. Caso ele teste essa região aqui, tá? De repente ele começou a fazer a pernada de alta, não superou o topo anterior e começou a querer cair. Então caso ele teste essa LTB aqui, depois de fazer um padrão como esse, se ele acabar rompendo, é bom ficar de olho em quê? Um pullback, se testar essa região, para poder fazer uma venda e de repente pode sim vir uma oportunidade mais interessante. Tá bom? É o que eu olharia mais com carinho agora. A região é realmente de forte resistência e a gente pode ter sim movimentos explosivos no mercado aí nos próximos dias, talvez nos próximos 2 dias. Vamos ver, nos próximos 2 dias talvez
Eu vou ficar de olho em Move Contracts, tá? Tô pensando em abrir algumas posições no Move Contracts que vai iniciar hoje e no que vai fechar amanhã. Então, lembrando que cada Move Contract desse período ele vale por 2 dias, tá? Então tem um período de abertura e tem um dia inteiro que ele fica aberto e depois ele começa a contar para o fechamento. Tem vídeos de Move Contract no meu canal, dá uma pesquisada aí quem quiser saber mais a respeito. Porque caso o mercado estoure para qualquer um dos dois lados, e é um contrato que ele tem que valorizar. Então é onde eu vou querer tentar compensar um pouco aí qualquer coisa que aconteça. Então talvez eu use até Move Contract, não sei, ou para tentar pegar esse estouro para um dos lados, ou para usar até como cobertura. De repente eu posso tentar arriscar um short aqui, né, ou até um long, e eu abrir o Move Contract, e se for em direção ao meu stop e eu acabar estopando, o Move Contract pode me cobrir. Então é uma possibilidade que eu estou considerando, mas eu tenho que ver com carinho, porque aqui a gente pode ter ainda o reteste dessa região, mercado enrolando por mais um tempo, e se ele enrolar por mais um tempo aqui, o Move Contract ele vai desvalorizando e aí fica um pouco mais arriscado ficar nele. Né? Então acho que eu vou distribuir na verdade um monte de ordens lá, para à medida que ele for desvalorizando, ele for pegando algumas ordens e for melhorando a minha mão. Porque o mercado aqui está demorando para tomar uma decisão, mas eu ficaria de olho justamente no rompimento desse topo aqui dos 47 mil dólares ou nesse fundo dos 42 mil dólares. Tá? Então esse aqui é um range importante para a gente ficar de olho. Além disso, se a gente for traçar um canalzinho aqui paralelo nessa região, ó, dá para perceber aqui, ó, uma zona aqui que a gente tem, aqui virou uma região de suporte mesmo, né? Caso o preço se mantenha para essas regiões aqui, interessante, pode continuar subindo, mas se ele vier para essa região de baixo aqui, eu seguraria um pouquinho mais o Move Contract, tá? Então, vamos ver como é que ele vai ser. Caso ele faça isso aqui, ó, cara, para uma operação bem curta, pode ser que seja interessante, tá? Porque ele pode sim, de repente, pegar um movimento um pouco mais explosivo. Eu ficaria bem de olho nisso daqui, tá? Com bastante cuidado, eu ficaria bem de olho nisso aqui. Mas entrada segura mesmo, tá? Seria de compra nessa região aqui, tá? Considerando esse canal aqui que a gente tem. Deixa eu até deixar ele um pouquinho mais alinhado aqui, ó. Então seria nessas regiões aqui, tá? E caso ele comece a fazer pullback, principalmente rompendo esse topo. Quer uma entrada realmente segura? É se ele fizer isso aqui, ó. De repente ele vem aqui, ele pode até querer formar o oco, como ele quis formar um oco aqui, ó. E falhar o oco, tá? Então o oco ele precisa romper esses fundos para poder confirmar. Se daqui ele vier aqui começar a fazer fundo mais alto, romper esse topinho, cara, isso aqui é para entrar com um pouco mais de se arriscando um pouco mais. É um trade que deve ser um pouco mais curto, mas que deve ser um trade com um movimento um pouco mais interessante, tá? Então eu olharia com carinho isso aqui, tá? Para quem opera num tempo gráfico menor. Quem opera num tempo gráfico maior, eu ficaria realmente de olho nessa região de resistência, porque caso o mercado ele faça esse tipo de movimento de perder esse fundo, a gente pode sim ter um reteste dessa região e talvez sim ter um oco ainda maior nessa região aqui, ó, tá? Então aí a gente pode sim começar a pensar em venda novamente, mas por enquanto não tem por que pensar em venda, tá? Apesar de estar numa região de resistência importante, o mercado está numa tendência de alta, ele está ficando mais bullish, tá? Então é pensar em compra, mas é encontrar oportunidades de compra. Tá? Não é, vou comprar aqui, dane-se. Tá? Porque a gente está em resistência, a gente está numa região complicada e, meu, preço não vai facilitar não. Tá? Então eu tomaria bastante cuidado com qualquer trade nesse meio de campo. Tá? Espera chegar numa extremidade. Lembrando que essa região aqui, ó, se eu for puxar daqui para trás, é topo anterior. Então ela pode servir de um suporte interessante aí para a gente poder fazer uma pernada um pouquinho melhor. Se pegasse, por exemplo, uma extensão de fibra daqui para cá, a perna 3 estaria em 68, pullback. Ó, se fosse considerar essas expansões de fibra, tá? A gente poderia ter um movimento talvez um pouco mais interessante, mais explosivo. Cara, tá dando pra olhar com carinho pra alta, mas com aquela tensão um pouco redobrada. Fiquem ligeiros com essa região dos 46 mil aqui. Ele precisa romper os 47 com uma certa força pra gente conseguir ganhar um pouco mais de fôlego, tá? E lembrando que, caso ele rompa,
aqui com força, não descarte a possibilidade de o mercado vir, fazer um pullback por essas regiões aqui nessa LTB, e aí se daqui ele começar a fazer uma pernada de alta, sabe, uns pivôzinhos de alta, aí sim é para pensar de vez no hold, inclusive no BTC, tá? E até talvez em algumas altcoins, porque caso o Bitcoin realmente ele faça esse movimento de reteste da LTB e comece a fazer pernadas de alta, inclusive passando o próprio topo anterior que ele estaria aqui, a gente entra de vez numa tendência de alta, tá? A partir do momento que deixar esse topo para trás aqui, não tem mais o que segure, mas a gente tem mais força ainda num trade seguro se ele fizer esse reteste nessas costas dessa LTB que ele está dando sinal agora. Tá, então seria bom se ele fizesse um estouro, nesse estouro ele começasse a fazer uma pernada de correção dessa alta que ele fez aqui, ó. Então deixa eu vir aqui, ó. Então essa alta que ele está fazendo aqui, ó, se ele fizesse esse estouro e aí ele corrigisse, tá? E aí a gente pode ver sim uma correção talvez em 50%, 61% dessa perna aqui. Então se ele corrigisse essa pernada aqui nessas regiões para aí ele começar a armar um pivô de alta de novo, cara, aí a gente fica muito bullish, tá? Aí é muito bullish mesmo, tá? Porque a gente começa a deixar para trás a principal tendência de baixa que a gente tinha e a gente começa a fazer topos e fundos ascendentes depois dessa tendência principal, o que dá muito mais segurança para um trade, inclusive como eu falei com o hold. Então de repente a gente pode ver o Bitcoin voltando a dar umas desculpa, a dar umas escaladas mais monstruosas a partir daí. Então vendo com segurança, é um cenário que para alta me agradaria muito mais, tá? Porém, ainda vamos ficar ligeiro com essa LTB que a gente tem aqui, tá? Que a gente só tá dando um sinal, ainda não confirmou ela. E essa região de resistência que a gente tem aqui dos 46 aos 47 mil dólares, que é uma região complicada, tá? Então, caso o preço segure aqui e comece a vir aqui para trás, a gente vai ter falhado nesse rompimento e vai estar começando a querer fazer talvez um pullback aqui nesse canalzinho de alta, não sei, mas vamos ver. Mas esse canal de alta aqui, pelo menos, ele tem esse fundo aqui, ó, como um fundo mais importante, que deste canal de alta é o fundo que marcaria a reversão da LTB. Então, aqui a gente poderia ter o teste aqui, muita briga no mercado ainda, poderia chegar para setembro, e aí para mim aqui é o problema, que, cara, se a gente estoura aqui antes de setembro, beleza, setembro pode ser um mês de correção para um pullback para continuar indo embora subindo, tá? Mas caso a gente chegue nessa região aqui, esteja nessa região aqui, ó, em setembro, tá? A gente esteja brigando nessas regiões aqui em setembro ainda, aí eu acho que a gente tem um problema, porque como eu já falei, setembro historicamente em todo o mercado financeiro é um mês de queda, então a gente pode sim ter de repente o mercado fazendo uma pernada corretiva nessas regiões aqui pelo mês de setembro, e de repente para outubro a gente pode voltar. Então às vezes essa perna aqui ela pode nem fazer testar de novo os 20k, de repente a perna pode fazer parar aqui mesmo, pode ser um mês de queda aqui. Agora se ele estourar e for para cima, tá? Que é um cenário que eu estou considerando fortemente, caso ele estoure e vá para cima, de repente mês de setembro pode ser esse mês que ele vai fazer essa correçãozinha aqui do reteste, tá? Dessas regiões aqui todas, para depois a gente começar a subir, o que seria absurdamente positivo, porque a gente passaria a ter mais suportes, tá? Depois dessa correção começando a subir, a gente passaria a ter mais suportes e uma estrutura de alta bem formada para poder continuar a tendência de alta. Então, vamos ver, cara, a gente está chegando a umas definições importantes, enfim, talvez aí esse mês de agosto e mês de setembro sejam meses ainda que a gente fique nesse range todo aqui, tá? Mas é possivelmente mês de outubro para novembro, dezembro, acredito que a gente possa estar numa alta um pouco mais interessante. Valeu? Então, cara, vai preparando o terreno aí, a coisa tá ficando interessante, vamos com calma aí, um passo de cada vez, e é isso aí. Espero ter gostado do vídeo. Valeu, falou, até mais e tchau.